Olá! Hoje nós vamos dar início ao capítulo 22. Ele é meio longo, vou dividir em duas partes. Preciso entrar naquelas galés, disse Lucano depois de chamar Cusa à meia-noite. Durante horas, ouvira o rumor provocado pelos escravos e marinheiros na caça e destruição de ratos e na limpeza inteira do navio, feita com lixívia. Cusa disse: "Estás louco, naturalmente. Vou aquecer um pouco de vinho para ti, e nele colocarei especiarias." Lucano contemplou-o demoradamente. "És um homem esperto, Cusa. Quanto tempo levarias para forçar o cadeado da porta que dá para as galés?" Cusa recusou-se a levá-lo a sério, ou antes, recusou-se a mostrar que o tomava a sério. "Forçar um cadeado, Lucano? Eu?" E riu-se, divertido. Depois bocejou amplamente. "Por que me acordaste a esta hora? Foi para trocar gracejos?" "Seu grego velhaco", disse Lucano, "és um especialista, sem dúvida alguma, nisso de forçar cadeados. Não havia cofre, ou arca, ou armário que estivesse seguro contra a tua curiosidade em Antioquia. Dizes que Calíope é uma mexeriqueira, mas tu és o pior de todos os mexeriqueiros. Eu costumava observar-te com admiração, confesso, a uma certa distância, quando era criança. Lembro-me bem de teus talentos. Não precisas mostrar-te tão ofendido." Prestou atenção por uns momentos. Os guinchos dos ratos perseguidos terminaram, e o navio estalava e gemia, balançando-se languidamente. Apenas os apelos do vigia podiam ser ouvidos aqui e ali. Lucano começou a meditar em voz alta. O navio dorme, a não ser pelos escravos das galés e pelo vigia e oficiais de convés. Segundo minhas observações no passado, Cusa, acho que poucos momentos serão suficientes para que abras aquela porta no interior do navio e me permitas entrar ali com meus remédios." Agora, Cusa estava grandemente alarmado. "Senhor, imagina se tu próprio te contagiares." "Ah, sim, já pensaste nisto? Devo entregar a Diodoro um cadáver? Teu rosto parece de ferro. Consideremos os aspectos mais práticos da situação." Galo recusou-se a deixar que entrasses nas galés. Eu me desculpo diante dele por o haver considerado pessoa grosseira, para a qual o oferecimento de um bom vinho é uma blasfêmia. Ele tem o comando supremo neste navio. Se o vigia me descobrisse às voltas com o cadeado, o comandante me poria a ferros, e isso seria apenas o que eu mereceria. Tu e ele, então, manteríeis um silêncio de gelo, enquanto eu teria que me conformar, esperando pelo dia em que chegássemos, e então eu fosse arrastado para a prisão. Sim, sim. E ele erguia a mão delicada. Compreendo que te arrogarias a culpa. Galo, porém, não iria colocar Lucano, o filho de Diodoro, a ferros. Poderia confinar-te em teus aposentos, o que ele devia ter feito desde o momento em que começamos a viagem. Tenho mulher e filha. A expectativa de prisão por violação das leis marítimas não me seduz. Pensa na minha esposa e na minha filha, Lucano." O jovem tornou-se impaciente.
Pensei em tudo, disse. Irei contigo até a porta, e se formos apanhados, direi ao comandante que te obriguei sobre as mais ferozes ameaças. E então podes pedir ao homem que te proteja contra a minha loucura. Se os ferros ainda forem o resultado, Diodoro te libertará num abrir e fechar de olhos. Duvido, exclamou Cusa. Sabeis bem como ele respeita a lei. O rosto de Lucano iluminou-se e ele estalou os dedos. Traze Cipião, o mais jovem dos centuriões. A esta hora? A esta hora, depressa, Cusa. Teus argumentos aborrecem-me. Sacudindo a cabeça melancolicamente, Cusa deixou a cabine fumacenta e depressa voltava com Cipião, que, embora de rosto avermelhado pelo sono e com os olhos inchados e remelosos, tinha envergado primeiro sua armadura, elmo e espada, como convém a um soldado. Levantou o braço direito em saudação a Lucano, que retribuiu o cumprimento. Senta-te a meu lado, meu excelente Cipião, disse ele. Quero conversar contigo. Cusa ficou junto da porta, ouvindo, coçando-se sob a túnica de noite e cheio de ansiedade. Cipião, disse Lucano, como soldado, não tens os marinheiros em alto conceito, não é mesmo? Senhor, como soldado, eu os desprezo. Servem apenas para manobrar navios de guerra, colocando-os em boas posições para que os soldados possam atacar. Os olhos negros de Cipião começaram a brilhar com interesse, mas, militar que era, não perguntou por que Lucano o mandara chamar à meia-noite. Lucano, para ele, era um procurador daquele militar poderoso, Diodoro, cujo nome todos os soldados reverenciavam. Marinheiros são tão arrogantes, disse Lucano, suspirando. Sabes que Galo, esta noite, ameaçou-me fechar-me em meus aposentos só porque eu demonstrei opinião diferente da dele? Gritou comigo e disse que ele era um rei neste navio. Cipião sentiu-se ultrajado. Ele falou assim contigo, senhor, contigo, o senhor, o filho de Diodoro Cirino? Não podia acreditar em coisa tão monstruosa. Lucano tornou a suspirar. Fez isso e na presença de seu escravo. Na presença de seu escravo. O rosto jovem de Cipião escureceu e ele levou a mão ao punho da espada, fazendo um movimento como que para se levantar. Vamos, gemeu Cusa, atirando as mãos para a frente. Quem é agora o grego velhaco? Lucano ignorou. Sou médico, Cipião, e seguramente um médico é mais inteligente do que um simples comandante de navio cargueiro. E, sem dúvida alguma, vale muito mais. Há peste a bordo. Ouvindo isso, Cipião empalideceu e sentou-se de novo, lentamente. A não ser que eu examine as galés, o navio inteiro ficará contaminado e talvez nós pereçamos. Já viste casos de peste, Cipião? Ah, é uma coisa das mais horrorosas. As glândulas distendem-se, ficam cheias de pus, os corpos apodrecem, vomita-se sangue e a tosse é sangue. A pessoa em delírio se arrisca às mais perigosas situações. É isso que nos espera a todos: morte. Há poucas possibilidades de sobrevivência,
quando se contrai a peste. Mas aquele comandante de cabeça de marionete se recusa a permitir que eu trate e detenha a doença. Não é uma coisa incompreensível? O jovem soldado, e simples, estava incrédulo. Mas que se pode esperar de um miserável marinheiro, senhor? Ele ia se excitando. Posso falar? Perguntou Cusa. Não podes, respondeu Lucano rapidamente, enquanto Cipião dirigia a Cusa um olhar ameaçador. Naturalmente, como médico e homem de nobreza e família, desejas ignorar as ordens desse comandante de cabeça de suíno, disse Cipião, fervendo de cólera. Cipião, és um jovem de compreensão das mais agudas, disse Lucano com admiração. Grunhiu Cusa. Fui acusado de ter uma natureza serpentina, mas aqui está um que envergonha as próprias serpentes de Ísis. Lucano continuou a ignorá-lo. Cipião, com voz que tremia de cólera, disse: como se atreve ele a ter a presunção de dar ordens ao filho de Diodoro Cirino? Lucano sacudiu tristemente a cabeça. Gritou-me a sua autoridade, bateu com o punho na mesa, ameaçou-me com... Como é que dizes mesmo, Cusa? Com os ferros. Cipião se pôs em pé de um salto. Alguém pagará por isso, exclamou. E tudo quanto eu desejava era proteger-nos a todos contra a peste. Estamos com a bandeira amarela arvorada, Cipião. Podemos não obter permissão para descer na Itália. Podemos mesmo ser mandados de volta para Alexandria ou ficarmos flutuando no mar até que morramos todos. Sabe como os médicos de Roma são rigorosos. Há quanto tempo não vês tua namorada, Cipião, e teus pais, e Roma, onde os romanos são romanos e não guardiães de um mundo ingrato? Os olhos de Cipião encheram-se de lágrimas. Naquele momento ele teria matado o galo num relance. Cusa, boquiaberto, fitava Lucano com atônita admiração. O corajoso Nécio era tão sutil quanto um oriental. Preciso de tua ajuda, Cipião. Poderá haver uma sentinela junto da porta das galés, fechada a cadeado. Ou a sentinela de vigia pode fazer suas rondas antes que o meu maravilhoso Cusa force o cadeado. Forçar cadeados era coisa censurável, e por um momento, no rosto de Cipião, transpareceu certa dúvida. Depois, clareou. Que significava para um grego isso de forçar um cadeado? Assim, disse Lucano com um gesto da mão, tudo quanto precisas fazer, Cipião, é dizer que não tens sono, ou que te ordenei que me guardasses esta noite, porque sou homem muito nervoso e sujeito a pesadelos. Assim, perambularás com ares desconfiados pelo navio. Irás até a porta das galés e descobrirás para mim se tal porta está guardada. Depois, distrairás a sentinela, enquanto Cusa força o cadeado. Preciso apenas de 1 ou 2 horas. Cusa te dirá quando sairmos das galés. Ele é um homem medroso, naturalmente, e não se aventurará a entrar lá. Ser pusilânime nada tem a ver com isso, exclamou Cusa. Trata-se de respeitar a lei. Lucano olhou ainda com mais tristonho ressentimento. Cusa, esqueceste o que significa ser um soldado de Roma?
que é executora da suprema lei. Nós somos a lei, disse Cipião, lançando à Cusa um olhar furibundo e imobilizante. Pensas que as ordens de um marinheiro são mais importantes do que nós? Cusa, porém, apenas olhava com piedade para ele, pois o via como vítima de um plano que ele considerava não só perigoso, como abominável. Ordeno-te que guardes silêncio, Cusa, disse Lucano. Silêncio, disse Cipião. Ouviste o que o teu senhor falou? Sim, mas ele não te disse. Lucano interveio. Agora tudo está muito silencioso, Cipião. Recebe meus agradecimentos e vai. Não desejamos chegar bem e depressa à nossa pátria? E a ferros, disse Cusa desesperado. Vai também, Cusa, e traze aquela tua pequena bolsa de couro preto, com aquelas excelentes ferramentas para forçar cadeados, que provavelmente compraste de algum ladrão, disse Lucano sorrindo. E trata, Cusa, de não fazer qualquer tentativa para choramingar teus acovardados receios aos ouvidos de um soldado de Roma, quando estiveres longe de meus olhos. Senhor, disse o jovem centurião altivamente, um romano é surdo para a conversação de um liberto. Cusa voltou sozinho com sua bolsa preta. Lucano estava ocupado em examinar o conteúdo de seu estojo médico. Naturalmente, disse Cusa com amargura, mandarás algum vinho fino para Cipião, a fim de consolá-lo quando o comandante o puser a ferros, e esquecerás de mandar-me do mesmo vinho. Tu te preocupas demais, falou Lucano. Estava alerta e enérgico, como que renascido. Suas faces mostravam-se rosadas e seus olhos faiscavam de satisfação. Nunca pensei que meu aluno chegasse à degradação das mentiras, falou Cusa. Lucano verificava seus bisturis. Jamais cheguei a dizer uma só mentira, falou. Não, evidentemente não. Tu és um sofista, trezando as virtudes. Isso faz de ti também um estoico. És um homem de muitos recursos, Lucano, e confesso que havia subestimado o veio de vilania que há em ti. E assim, como teu professor, confesso que estava cheio de ilusões, o que foi uma grande tolice de minha parte. Grande tolice, concordou Lucano com um sorriso juvenil. Cipião voltou, irradiando satisfação. A porta das galés não está guardada, senhor. Evidentemente, não o consideram necessário. Quanto à sentinela, descobri que se trata de agradável pessoa de meu conhecimento, da qual fui instrutor em assuntos militares. Penso, acrescentou Cipião com o entusiasmo de um conspirador, penso que um pequeno jarro de vinho, bebido em minha companhia no convés superior, aguçará seu interesse pelas campanhas militares. Um jarro de vinho, disse Lucano a Cusa, que gemendo como que atacado de fortes dores, foi buscar o que lhe pediam. Cipião descobriu com alegria que o jarro estava cheio, e lá se foi para o seu trabalho de distrair a sentinela, mantendo-a quieta. O comandante mandará enforcar a sentinela lá no mastro, da ponta da verga ou da maldita coisa que seja, disse Cusa,
Isso naturalmente não te preocupará. Esqueceste o oficial de serviço no convés superior. Cipião é um jovem e inteligente oficial, disse Lucano, pondo o comentário de parte. Ele, como tu, ama a tagarelice e conhece todos os oficiais de bordo. Assim, conversarão alegremente entre eles. Como se deve sentir solitário o que está de serviço com o mar tão calmo. Vamos, dentro de 3 horas amanhecerá. Ah, espera um momento. Preciso de 2 baldes para água. Não te arrastes como um velho, Cusa. Não estás para ser executado. Isso eu duvido, disse Cusa. Apanharam a lanterna da cabina e levaram-na para o estreito corredor externo. Lucano tinha pena, tanto pelo medo de Cusa, quanto pela crença do professor na autoridade absoluta e pela sua aceitação indiscutível de tal autoridade. Embora o comandante tivesse direito de vida e morte sobre as pessoas que estavam no navio, por amor dessas mesmas pessoas, em face de elementos caprichosos e imprevisíveis, quando o perigo estava sempre presente, havia, ainda mais importante, uma lei moral que um homem não tinha o direito de ignorar. O comandante tinha suas leis, mas que se tornavam opressões em lugar de leis, quando ele negava àqueles pobres escravos qualquer socorro, alívio ou direito à vida. Lucano recordou histórias autênticas de navios como aquele, quando escravos das galés tornavam-se doentes, com distúrbios violentos e fatais, e ficavam trancados lá embaixo, sem auxílio. Os passageiros e outros escravos que se não haviam contagiado tinham permissão para desembarque, depois de examinados pelos funcionários da saúde pública. E então o navio era rebocado para o mar, com sua carga de prisioneiros, moribundos escravos de galés, irremediavelmente atingidos, e incendiavam a embarcação. Lucano fremiu recordando aquilo. Aquele era o destino que esperava os pobres desgraçados do porão. O jovem grego cobrira as pernas e braços com apertadas tiras de linho, bem como as mãos. Envolvera-se em seu manto, com o capuz cobrindo a cabeça. Cusa levantava bem alto a lanterna fumegante. As passagens estreitas de madeira estavam absolutamente silenciosas e escuras, e os 2 homens deslizaram por elas para baixo. Cipião fizera bem o seu trabalho. Não encontraram sentinela. Deslizando pelas portas fechadas, retendo o fôlego e caminhando tão lentamente quanto possível, podiam ouvir o longínquo e rítmico movimentar-se dos remos nas profundezas do navio, o estalido e os gemidos na madeira, o ressonar distante de homens. Todo o navio recendia a lixívia e alcatrão, e a diversas fedentinas de cargas, gente, óleo e do calor e sal dos últimos dias. O piso dos corredores, enquanto eles se moviam como fantasmas, descendo as escadas para os fundos da embarcação, estava quase tão imóvel quanto a terra. O navio deslizava sobre a face do oceano com um movimento apenas perceptível.
mais e mais desceram eles, e a vigorosa fedentina ia se fazendo quase insuportável. Agora, outro cheiro se acrescentara, o da morte e da doença. O forro do último corredor tornara-se tão baixo que Lucano era obrigado a curvar sua cabeça. Viu que a água estagnada se ia infiltrando ali em pequenos fios negros, infinitamente nauseantes para as narinas. Num esforço para deter a infecção que se espalhava, ervas, especiarias e substâncias insalubres foram queimadas ali, aumentando a fumaceira, o calor sufocante e a poluição do ar. A lanterna atirava sombras atrás dos dois homens que deslizavam sobre o piso imundo, pelas paredes de madeira podre, como forro que deixava vazar líquidos. Lucano teve consciência de um som como que de um sopro contínuo de vento, selvagem e ainda assim abafado, sonoro e melancólico. Era a voz dos escravos das galés, a voz sem amparo, menos do que humana, e entretanto repleta da agonia de toda a humanidade. Cusa parou, assustado. São apenas os escravos, murmurou Lucano, confortando-o. Mas Cusa tremia. Lucano empurrou-o com delicadeza e a lanterna vacilava na mão do outro, que cochichou. Como poderemos evitar que o comandante venha a saber disto? Ali há muitos escravos e um capataz. Isto transpirará. Provavelmente, respondeu Lucano, mas um fato consumado é um fato consumado, e somente eu serei visto. Contudo, se tiver sucesso, e sinto que o terei, o comandante será o primeiro homem a ser cumprimentado pelas autoridades, e podes estar certo de que não mencionará a parte que terei tomado nisso. Bom, vou ficar por aqui hoje, tá? O capítulo continua, como eu falei, ele é longo e eu divido em duas partes, tá bom? Seguimos com ele, então, no próximo vídeo. Espero por vocês. Muito obrigada pela companhia. Até lá.